Hoje em dia nós precisamos, para as empresas pequenas e médias, a gente precisa pular etapas. E a mentalidade muito ligada ao passado, né? O que o fornecedor vai achar se eu mudar a minha forma de comercializar, de negociar, por exemplo, né? Às vezes impacta e impede a tomada de decisão rápida. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem nas lojas pequenas e médias varejistas. Olá, esse é o 4º episódio da nossa série Roadshow Retail by G2. Se você está chegando por aqui agora, volta no canal para assistir os outros 3 episódios, também disponíveis no Spotify. Roadshow Retail by G2 tem acontecido durante todo o mês de junho. O tema central é o varejo e já falamos aqui sobre POS, Delivery e LGPD. Hoje o tema é gestão de supermercados com o Gustavo Henrique Fauti, da Gestov, e também consultor da Pleno KW. Gustavo, um prazer falar com você, obrigada pela sua participação. Queria começar fazendo uma pergunta aqui bem básica. Quais são as estruturas dos departamentos de um supermercado e qual é a diferença aí para uma rede maior de supermercados? Gláucia, obrigado pelo convite. Departamentos, eu já começo falando um pouquinho do ranço que eu tenho na questão da palavra departamento, porque existe uma briga um pouco grande, né, em relação a departamentos. Eles às vezes são concorrentes dentro da própria estrutura da empresa. Então, a gente, hoje em dia, cuida um pouco dessa questão de departamentos, porque parece que a empresa é departamentalizada. E a empresa não pode ser departamentalizada. Uma empresa, ela tem que ser um contínuo, né? Ela é um negócio. Ela tem que ter começo, meio e fim, e todo mundo tem que ter a finalidade lá do planejamento estratégico, da proposta de valor da empresa, etc. Mas, basicamente, para empresas de pequeno e médio porte, que é aquelas empresas que eu também atendo e atuo, é o básico, né? A gente precisa lá de gestão de pessoas, hoje em dia, no mínimo, gestão de pessoas, né? O RH está suplantado, a área fiscal, a área financeira, a comercial, a logística, né? Eu chamo isso de áreas, para não falar em departamentos, eu chamo isso de áreas. Evidentemente que nos dias de hoje, a gente precisa acrescentar algumas outras áreas, né? CRM, né? Para cuidar do consumidor dentro da nossa proposta de valor, também inteligência de precificação, né? A área de pricing também tem que estar dentro da proposta. Bacana, boa colocação. Agora me diz, todo mundo costuma comentar que é muito difícil negociar com supermercados, porque tudo gira em torno de preço. Você concorda com isso? Ainda é assim? Tem algum tipo de produto ou serviço que consegue driblar esse quesito? Tem peso, por exemplo, se o fornecedor tem uma política sólida de ESG na sua empresa? Ainda é um pouco difícil, né? Ainda tem empresas, mas isso está mudando e muito rapidamente, quer dizer, estamos até atrasados em fazer essa mudança da gestão comercial. Algumas empresas grandes, fornecedores grandes, também estão mudando. Há poucos anos atrás, um fornecedor de porte chegava e impunha toda a sua maneira de negociar ao varejista, né? Hoje isso está mudando. Mesmo a empresa grande, que tem a sua política muito firme, muito pesada de comercialização, ela está adaptando ao tamanho dos negócios e flexibilizando um pouco. A ferramenta ideal, a evolução ideal para que isso saia da questão apenas preço, é a gente abrir a negociação colaborativa, né? A gente utiliza até algumas ferramentas aí que já existem há alguns anos no mercado, por exemplo, o cartão de metas, um scorecard comercial, né, onde a gente vai fazer ali um planejamento, né, em 3 etapas, estratégico, tático, operacional, e em função disso nós saímos daquele modelo antigo de comercialização, que é o modelo transacional, para o modelo colaborativo, e do sistema, usando o jargão de logística, saindo do sistema empurra, né, que é o tradicional, para o sistema puxa, né, onde a alavanca, o foco dos dois atores, né, quer dizer, o varejista e o fornecedor, é como vender mais, como vender melhor. Então, nesse sentido, a colaboração. Então, os dois passam não apenas a negociar, mas sim tratar e elencar, criar, inovar com alavancas de venda
para que isso aconteça. Eu sei que você faz diagnósticos, né, através da sua consultoria, seu trabalho de assessoria em supermercados, e aí, né, com essa experiência que você tem de tantos anos, quais são os problemas mais comuns que você costuma encontrar no setor? Ai. É uma pergunta muito incrível, porque o problema maior é a mentalidade. É a mentalidade das pessoas que trabalham, porque no ramo varejista, boa parte das empresas, elas são familiares, e problema nenhum a empresa ser familiar, problema nenhum. O problema é a falta de profissionalização da empresa familiar, esse é um problema, né? E ele tem que ser suplantado, justamente com profissionalização, seja pessoas da família, seja pessoas contratadas de fora. Então, o problema maior é a mentalidade. Quando tu quer fazer uma mudança dentro da área comercial, por exemplo, né, aonde tu quer sair do modelo transacional para o modelo colaborativo, que eu citei agora há pouco, é muito difícil, né, as pessoas entenderem e quererem fazer, né? Por quê? Porque estão com aquela mentalidade do antigo, do arraigado, né, e estão um pouco abertas à inovação. Hoje em dia, nós precisamos, para as empresas pequenas e médias, a gente precisa pular etapas. E a mentalidade muito ligada ao passado, né, o que o fornecedor vai achar se eu mudar a minha forma de comercializar, de negociar, por exemplo, né, às vezes impacta e impede a tomada de decisão rápida. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem nas lojas pequenas e médias varejistas. E aí, então, puxando aí para a solução, o principal problema é ser a mentalidade de quem está no comando ali do varejo. Qual que é a solução? O que você costuma indicar de caminhos e que orientação que você dá para esse tipo de situação? A solução para esse tipo de situação, normalmente, para o varejista, é provar que tem coisa melhor um pouco mais adiante. Quer dizer, mostrar, principalmente, margem, né? Onde é que impacta muito, que é dinheiro mesmo, né? Que é valor que deixa de arrecadar porque trabalha de uma forma um pouco ultrapassada. Então, a ferramenta que a gente utiliza é fazer algumas medições, aplicar algumas metodologias em cima daquelas medições, metodologias diferentes do que eles fazem, e daí mostrar que o resultado pode ser diferente, mas principalmente diferente para melhor. Quer dizer, vender mais, dar mais margem, ter mais controle sobre o negócio, né? Muitos acham que simplesmente dominar a questão do caixa está progredindo com a sua empresa, e não é bem assim, né? A gente tem estoque, a gente tem perdas, tem um monte de situações dentro do varejo que é dinheiro, digamos assim, é margem que está escorrendo pelos dedos, né? Antes da nossa próxima pergunta, registra aí sua curtida se você estiver gostando do conteúdo e se inscreve para você não perder os próximos episódios. A gente também está lá no Spotify, é só você pesquisar por G2 Entrevista. O supermercado, ele também, você nota uma preocupação dele com a experiência do cliente, já está todo mundo realmente organizado com as vendas online, com a venda física? Aí que tá, não, a resposta é não estão organizados, né? A questão da experiência do cliente, que está em voga nos últimos anos, dá para dizer assim, no Brasil, um pouco menos, né, do que no mundo todo, o pessoal não está preparado, não. As pequenas e médias empresas, varejistas, não estão preparados, não estão pensando muito nisso, não, estão muitos apagando incêndio ainda, infelizmente, né? Ainda tem gente que utiliza o ERP, software de gestão da sua empresa, pela metade ou menos que a metade ainda, né? Nós temos aí gente com ERP usando 10 ou 15% do que o ERP pode retornar para a empresa. Então, tem gente apanhando ainda, tem varejistas muito atrasados no uso de ERPs, né? Então, isso ainda impede de que essas etapas já estejam suplantadas, estejam normalizadas para que pense justamente na experiência do cliente. Mas a parte que a experiência do cliente mais está avançando nos pequenos varejistas, dos meus clientes, são a questão física mesmo. Realmente as lojas estão dando um passo bem grande para aquela vivência do cliente dentro da loja, que encontra um ambiente propício a estar, a ficar. Nesse sentido, o pessoal está evoluindo na experiência do cliente, né?
Ah, que bacana. Eu estava me preparando para falar contigo, preparando aqui, né, pensando no que a gente ia conversar, e aí falando de experiência do cliente, né? Gustavo, quando é que aquele povo volta para fazer você experimentar algum lançamento ali entre as gôndolas, né, nas fileiras ali do supermercado? Esse povo foi embora com pandemia, né? Eu tenho uma feira, eu tenho uma sorte que eu tenho uma feira aqui na minha rua. E eles adoram fazer você experimentar, né, as coisas. E aí tem um que ele é super simpático, ele traz ali comidas italianas e tal, e ele oferece para todo mundo, mas ninguém aceita nesse momento. Fica todo mundo com medo ali, né, em pandemia, não quero nem tirar a máscara. E aí eu me lembrei disso, né, que isso também é uma experiência agradável. Às vezes você vai lá e experimenta um vinho, um queijinho, um negócio, vai enchendo a pança, né, no mercado, e esse povo sumiu. Quando é que eles voltam? A degustação, em função da pandemia, não tem como viabilizar, né? Mas a clientela, quando se trata de supermercado, a clientela não abandonou tanto assim o supermercado, né? Evidentemente que uma parcela, tipo assim, de acompanhantes, né? A gente viu isso do ano passado para esse ano, pessoas sozinhas indo ao supermercado, não levando mais parentes, família, etc. e tal. Mas as vendas do supermercado não estão tão ruins assim, né? Nós tivemos um movimento muito grande que agora está mudando, né? Não é o fim da pandemia, mas em função da vacinação, né? Já está, no mundo já estão muitos países com a população adiantada na vacinação, nós ainda não, né? Mas, por exemplo, eu já tomei as 2 vacinas, né? Então, estaria apto a circular por aí, mas até por proteção dos outros, a gente não faz isso de forma livre, sem máscara, por exemplo. O que aconteceu foi que, principalmente no supermercado, o ticket subiu muito, né? A visita ao supermercado, o ticket médio em volume de pessoas baixou bastante, mas o ticket em valor, né, em reais, ele subiu bastante, ele compensou isso. E alguns mercados tiveram crescimento de vendas, evidentemente que alguns não acompanharam tanto assim, né? Alguns até já tiveram revés, mas agora, nas últimas semanas, estão melhorando, ou seja, o povo está voltando. Não, e tem gente, né? Tem gente consciente e ainda com alguma cautela, mas também, às vezes, você vê aquela família ainda como se fosse o shopping center, né? O supermercado, para dar aquela voltinha, né? E dando uma arriscada ali para se divertir fazendo compra. O que você apontaria ainda como o maior desafio aí do supermercado, do varejo, nesse momento que ainda é delicado? A gente, como você disse, né? Agora a gente vê vacina, a gente vê luz no fim do túnel, mas tem aí um dos desafios, né? A gente vê os alimentos aí com uma variação no valor. Isso, e o que mais que você vê de importante para se destacar nesse momento ainda quanto a desafio para o varejo? Uma coisa não mudou. Pela minha formação de cientista social, eu sempre fico cuidando e observando o povo, como tu falou ali, o povo, e as pessoas, né? E tem uma coisa que mesmo com tecnologia, e a gente ouve falar, a tecnologia é essa, a tecnologia é aquela, né? Alguns modismos que vêm e passam, ora são modismos e ora voltam e passam a se fixar, como já aconteceu com gerenciamento por categoria, por exemplo, mas essas coisas eu tenho um cuidado um pouco de observar, porque tem uma coisa que nunca muda, pessoas. As sociedades, elas também têm uma lentidão na sua alteração de ser, né, como sociedade. Evidentemente que a pandemia deu uma acelerada nisso. Então, para os varejistas tradicionais, o problema maior hoje tem sido não só a inflação, né? Que a inflação realmente ela deu principalmente nos produtos básicos, desse crescimento violento, aí 8, 10, 20, até 30% em alguns casos, ou até mais, né? Não é só esse o problema. O problema é que, evidentemente, se a gente for avaliar, tirar informações do software, do ERP da empresa, em unidades, vai ver que a venda por unidades caiu muito. Quer dizer, o valor se manteve ou até ficou mais alto, mas a venda por unidade ficou baixa, ficou aquém. Então, nós temos alguns problemas aí, tipo, o pessoal economizando, a economia realmente ficou um pouquinho atrás, o pessoal se obrigou a fazer economia em casa, né? Uma boa parte, parcela da população, principalmente a C, D e E, e os novos entrantes também, né?
Nós temos novos entrantes de tudo quanto é jeito. Em algumas áreas do Brasil, não parou de abrir supermercado, atacarejos, né? O atacarejo é uma vertente muito forte, é um concorrente muito forte dentro do varejo alimentar, e o e-commerce, não dá para negar que a pandemia acelerou tudo que é em qualquer projeto, né? Tinha gente com projeto de 5 anos que acabou fazendo em 6 meses, né? Então, o e-commerce deu um salto violento, e junto com o e-commerce nós também tivemos algumas empresas nativas, né? Tipo Rappi, tipo iFood, etc., que também abarcaram, né? Sem falar em alguns ecossistemas que estão desenvolvendo no Brasil, né, que nem a Magazine Luiza, o ecossistema da Magazine Luiza, eu acho que não tem fim, né, o que eles pretendem fazer no futuro, realmente ser um super app, né. Então, tudo isso são novos entrantes, e isso é uma preocupação muito grande, mas a proteção, entre aspas, que a gente pode dizer para quem tem loja física, é atender bem, fazer o cliente ter uma experiência de compra fantástica, que ele, ao chegar em casa, pensa em retornar. Aquela questão que eu comecei a falar de pessoas, é por aí. É entender de gente, entender de pessoas e usar esses dados, né, transformar em informação e aplicar esses dados no ponto de venda. Aí sim nós vamos ter aí a relativa proteção para as empresas físicas, digamos assim. Muito interessante seu ponto de vista, e é verdade, né? A gente sabe, como é todo mundo humano, sabe exatamente o que o outro está passando. Então, se eu ainda estou com medo, não estou confortável, né? E aí, assim, o supermercado que eu faço compras, realmente ele atende muito bem, recebe você desde o começo, ali limpando o carrinho, higienizando, né? Então, existe realmente cumprimento à risca da regra do uso de máscara. Então, eu me sinto confortável e vou, sempre que preciso, eu vou lá e faço minhas compras. Acho que é sempre importante a gente ter a visão do cliente e entender, é um ser humano ali como eu, na mesma situação. A questão de segurança já era uma questão exigida pelas pessoas antes da pandemia, mas era aquela questão da segurança em relação à violência, né? Violência pessoal, o assalto. Verdade. Enfim, essa coisa toda. Já era uma exigência e tinha gente que ainda não tratava bem essa questão nos seus estacionamentos, na sua a integridade do cliente dentro da loja, etc. E tal. Com a pandemia, aumentou a exigência da clientela, do shopper, em relação à segurança, uma nova segurança que a gente não estava tão acostumado assim a fazê-la, que é uma segurança de higiene, né? Uma segurança pessoal para o cliente, no sentido de ele não se contaminar pegando num carrinho, num cestinho, encostando no balcão, enfim. Essa é uma segurança adicional que eu acho que até vai levar algum tempo para que isso seja diluído na cabeça das pessoas. Verdade. Quando que a gente ia imaginar essa situação, né? Preocupada com essa segurança da saúde nos supermercados e no varejo. Aproveitando que você tocou aí no termo, né? A tecnologia. Que novas tecnologias você vê aí o varejo adotando ultimamente? Não é que o pessoal está adotando, mas é uma questão que o pessoal vai ter que adotar. O varejo de pequenas e médias empresas, e eu falo muito na questão do supermercado, né, que é mais o meu viés. O supermercado pequeno e médio, ele não está acostumado a tratar dados. Essa análise de dados, né, para fazer compras, para entender o cliente, né, o shopper, vai precisar análise de dados. Então, vai ter que desenvolver-se, qualquer porte de empresa, vai ter que ter uma inteligência mínima para desenvolver internamente ou contratar para análise de dados. Quer dizer, não precisa nem falar que nasceu 60, 50 anos atrás, existia data mining, né, que hoje evoluiu para certas coisas muito grandes, né, que nem o Big Data, né, o Big Data. Mas para pequena empresa isso é irreal, o Big Data, né? Mas análise simples de dados, né, quer dizer, o que o cliente está consumindo ou não está consumindo, né? A minha clientela está fazendo uma cesta de que porte, de que tamanho, o que contém nessas cestas médias, evoluir para a questão de marketing, no sentido de entender o cliente. Antigamente o marketing tinha um cliente ideal só no varejo, né? Um cliente ideal só.
hoje se faz personas, né? O pessoal vai ter que desenvolver a tecnologia e entender, né, as personas do seu negócio, porque não pode tratar mais todo mundo igual. Ninguém é igual ao outro, né? É impossível também tratar todos individualmente numa questão de massa, né? Um volume muito grande de pessoas. Mas a gente pode adaptar entendendo quantas personas, quer dizer, proximidades de consumo, principalmente, né, no varejo, a gente pode entender a igualdade em grupos de pessoas e tratar essas pessoas, esses grupos de forma diferente. Então, essas tecnologias, além de, lógico, softwares de apoio a isso, utilizar os seus RPs de verdade, né? Tem muita gente que paga fortunas pelo RP, né? E não utiliza. E está cheio de dados lá. Aqueles dados que tem dentro do sistema do varejista é ouro, só que eles não aproveitam. Então, antes de tudo, é fazer a lição de casa, né? A grande tecnologia está dentro de casa. Primeira coisa, fazer a lição de casa, usar os dados que tem dentro de casa. Às vezes, por exemplo, um fornecedor sabe mais daquele varejista do que o próprio varejista sabe dele. Como pode o fornecedor, que é fora, saber mais do varejista do que o próprio varejista sabe dele mesmo? Então, para dar um exemplo de que realmente a maioria dos varejistas não utilizam tudo que pode, né? Principalmente os pequenos e médios varejos, realmente eles não usam tudo que pode. Então, eu acredito que a primeira coisa é fazer superar as coisas básicas, né? Então, digamos que a grande tecnologia é superar as coisas básicas para depois, sim, ir para tecnologias de informação, de qualidade superior, né? Comprar softwares ou implantar softwares lá de realmente na sua empresa para realmente evoluir nos negócios. Mas a primeira coisa eu acho que é fazer lição de casa, fazer o básico bem feito. Ainda pecamos muito nisso, fazer o básico bem feito. Gustavo, deixa aqui a sua mensagem final, sua aposta ainda para o setor, para esse ano, né? O máximo que a gente consegue prever. O que você acha que ainda vem por aí para o varejo? No que você está apostando aí para esse ano ainda? Eu aposto de maneira geral e faço um alerta para os varejistas que trabalhem internamente suas empresas para receber bem os clientes, mas daqui até o final do ano eu aposto que os negócios vão melhorar, e muito, não vai ser pouco não. Com o avanço da vacinação, as pessoas estão loucas para estarem na rua, estão loucas para sair de casa, ter liberdade, não ficar pensando, posso ir, não posso ir, como é que está lá. E um dos lugares que o pessoal quer visitar, tenho certeza disso e aposto nisso, são lojas de varejo. Seja ele qual porte for, seja ele que negócio ele explora. E vai ter bons negócios até o final do ano. Que maravilha, eu também concordo com você. Olha, ultimamente eu só falo com gente otimista aqui. Que bom, confio nisso, que tudo melhore e todo mundo está querendo ir para a rua mesmo, ter uma experiência física, porque o online, a gente já tá craque, né? Com certeza a gente não larga mais isso, mas a gente está com saudades do físico. Gustavo, foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigada pelas informações, obrigada pelo bate-papo. Até uma próxima. Até uma próxima, obrigado a você, obrigado a G2. É.